Bem, estamos aqui com a hora da manhã, são 8h04, como já havíamos falado, estamos em linha com o Dr. Renato Santos Coelho, médico pediatra do Desenvolvimento e Comportamento e também membro do Comitê de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Renato, bom dia. Bom dia, tudo bom? Como vai vocês aí em Uruguaiana? Estamos aqui em Porto Alegre com bastante sol, muito calor. Perfeito. Mas estamos no pleno verão, né? Perfeitamente, Aqui não está diferente também, muito calor, doutor. Mas o nosso tema refere-se à Sociedade de Pediatria do Estado, que avalia impactos da lei que restringe o uso de celulares nas escolas, doutor Renato. Eu acho que a Sociedade de Pediatria está se posicionando de forma favorável a essa medida, apesar de, pessoalmente, eu considerar essa medida, como é que eu posso dizer, que bom que não fosse necessário fazer essa medida. De que forma? Porque eu acho que isso é uma questão que deveria vir das famílias, dos pais, da sociedade como um todo, de se conscientizar, né, de que o uso excessivo dessas tecnologias realmente tem trazido muitas modificações na nossa sociedade moderna, principalmente se nós considerarmos a infância. Essa tecnologia, ela vem vindo nas últimas 2 décadas de forma assim crescente geométrico, a ponto de que hoje nós conseguimos fazer com esse aparelhinho chamado celular smartphone dezenas de coisas só nesse aparelhinho. A gente nem sai mais com documento, a gente não sai mais com dinheiro, a gente pode fazer ligação, mensagem, acessar a internet, enfim, as redes sociais. Só que nós adultos que viemos de uma outra geração, principalmente assim, a geração analógica, isso que não existia, essa tecnologia nos trouxe um conforto, nos trouxe uma comodidade fantástica. Só que a criança que está com o cérebro em desenvolvimento, em amadurecimento, ele vai exatamente crescer e amadurecer desta forma, desse jeito. E esse jeito da tela, ele é uma tela bidimensional. E a vida real aqui fora, ela é tridimensional. Sendo tridimensional, ela exercita áreas do cérebro, que principalmente a informação, que é a integração visual e motora simultaneamente. Inclusive para o próprio olho, os oftalmologistas sabem que o uso excessivo está trazendo quadros de miopias precoces nos bebês. Então, assim, essa tecnologia ela é boa, sim, mas nós temos que saber usar ela. E o que aconteceu? Que nós adultos ficamos encantados com essa tecnologia e passamos a usar isso dia e noite. A gente chega em casa com esse aparelhinho e a gente leva o trabalho para casa. E nós usando ele de forma intensa em casa, nós somos modelos para os filhos. Então não adianta nós cobrarmos que os filhos devam usar menos telas. Se eles olham para nós, nós estamos usando as telas. Então é um modelo que deveria vir, como eu disse lá no início da minha fala, da família, dos adultos, da sociedade, não o governo precisar fazer isso. Só que eu acho que essa medida do governo brasileiro não é isolada. A Austrália fez recentemente, a Holanda fez, né, acho que os Estados Unidos tomou medidas semelhantes. Por quê? Porque como a sociedade não está conseguindo botar o limite, vem a força da lei, obrigando exatamente as crianças a não usar isso no ambiente escolar. Porque os professores vêm reclamando isso já há bastante tempo, de que eles estão dando aula para 30, 40 alunos e mais da metade não está conectada neles. Estão olhando para baixo no celular e entrando nas redes sociais, fazendo conversas de WhatsApp, exatamente no momento que ele está aprendendo. E isso é ruim. Só que o adolescente ele não se dá conta disso. A criança não se dá conta disso. Então precisa o adulto botar o limite. E o adulto não está conseguindo botar esse limite. Então o governo teve que fazer a medida por força de lei. Eu acho que não precisaria ter sido assim, mas tem sido essa posição, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor Renato, os efeitos, né? A Sociedade de Pediatria, ela avalia os efeitos negativos, mas não desconhece os pontos positivos, não é verdade?
Claro. Então, assim, se nós soubermos usar essa tecnologia de forma pedagógica, útil, né, mesmo que fosse dentro da sala de aula, sim. Se o professor tiver uma proposta de trabalho pedagógico que utiliza essa tecnologia, sim, vai ser usada. O que está se falando é o uso inadequado e excessivo num horário errado. Quer dizer, o professor está dando uma aula de uma matemática, de química, de física, e o aluno está conectado à rede social, ele não está prestando atenção no que o professor está dizendo. Então ele está tendo prejuízo enorme nisso aqui, né? E o uso excessivo, a gente tem que saber assim, que principalmente precoce, né, uma criancinha de 1, 2 anos usando o celular de uma forma excessiva, vai trazer prejuízos e atrasos no desenvolvimento na área da linguagem, da comunicação, vai trazer prejuízos do ponto de vista de comportamento, vai deixar ela estressada, excitada, irritada, ela fica agressiva. A sociedade mundial hoje, a sociedade científica, já reconhece a adição aos eletrônicos. Tem inclusive Código Internacional de Doenças de adição aos eletrônicos, igual a adição a drogas, a ponto de a falta do estímulo da tecnologia, do jogo, né, causa síndrome de abstinência. Então a gente tem que levar em consideração que essa tecnologia inclusive tem já classificação internacional de doença, né? Então ela não é uma coisa assim inócua, né? Ela sendo usada de forma excessiva, inadequada, ela traz prejuízos para o desenvolvimento da criança. Com certeza. A Lei 15.100/2025 estabelece que o uso dos dispositivos móveis em sala de aula, eles devem ter uma intenção pedagógica clara, sendo necessário um planejamento consciente e direcionado por parte dos professores para que essa tecnologia tenha um objetivo educacional específico, né, doutor? Exatamente. Então, é uma medida que pode parecer no primeiro momento muito ruim, né, de impacto negativo na opinião pública, tal, na aceitação da sociedade como um todo, mas eu creio, sim, que os pais estão aprovando. Perfeitamente. Porque eles perderam a força de conseguir fazer com que seus filhos não usem na sala de aula. Perfeito. Muito bem, olha, obrigado pela entrevista, um tema de fundamental importância, então queremos destacar e complementar, não é? O Conselho Médico, né, de Pediatras do Desenvolvimento e Comportamento e membro do Comitê de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Pediatria do Estado, concederam entrevista à Rádio Líder do Dr. Renato Santos Coelho, a quem cumprimentamos e agradecemos pela sua participação aqui conosco, doutor. Tá bom, bom dia para vocês aí, tudo de bom.